É assim, o que é escada mesmo? Faço a mínima ideia. Ok, nós já estamos no ar com a nossa Escola Bíblica Discipuladora. Quero agradecer a você que vai nos acompanhando tanto pelo Zoom, e com o Zoom você tem a oportunidade de interagir de forma direta conosco, também pela rádio Esperança FM 105.7 ou pelo aplicativo Radiosnet. Quando nós terminamos as nossas aulas, nós deixamos elas disponíveis no YouTube. Lembrando que a Escola Bíblica Discipuladora tem a proposta de nós discutirmos, de nós conversarmos, de nós aprendermos sobre a palavra de Deus e de que maneira esta palavra impacta a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o próximo e o nosso relacionamento também conosco. Então, nós estamos já iniciando a nossa escola bíblica, já estamos transmitindo pela rádio e hoje tem uma novidade. Não estamos transmitindo mais da nossa casa. Já estamos aqui no templo da igreja. Deixa eu ver aqui se eu corrijo a luz um pouco. Ok, melhorou. Então, nós estamos aqui no templo. Ainda estamos organizando tudo para que logo mais à noite tenhamos o nosso primeiro culto presencial pós-pandemia. Esse culto presencial respeitará os protocolos, incluindo a limitação de participantes a 40 espectadores, mais 10 da equipe de trabalho. Portanto, no nosso espaço de 150 metros quadrados, podemos receber 50 pessoas, todas devem estar de máscara. Temos já os dispensers com álcool em gel, temos pia instalada com sabão também e água, e vamos colocar aqui a questão do distanciamento. Mas esses contratempos não podem nem devem atrapalhar nossa comunhão. Queremos prestar a Deus um culto de qualidade e aos que estarão presencialmente, com certeza, será uma bênção. Mas nós continuaremos a transmitir pelo YouTube, no canal que leva o nosso nome, Eurivelto Brito Lima, e ainda pela rádio Esperança FM. O importante é que você esteja em comunhão conosco, esteja participando, esteja interagindo, porque nós somos a Igreja Batista no Parque Poti, vida nova para você. E igreja é a assembleia daqueles que são chamados para fora, aqueles que são chamados do pecado para uma vida santa na presença de Deus. Por isso é importante que nós, como diz Hebreus capítulo 10, verso 25, não deixemos de nos congregar, como alguns estão fazendo, mas muito pelo contrário, estejamos nos admoestando uns aos outros, quanto mais que, diz o texto de Hebreus, quanto mais que vedes que está chegando aquele dia. E que dia é esse? O grande e glorioso dia da segunda vinda de Jesus Cristo. Quando nós dizemos Igreja Batista no Parque Poti, vida nova para você, olhamos para a vida hoje e olhamos para a vida eterna, que no final das contas já começou quando tivemos um encontro com Jesus. A própria Rádio Esperança FM tem o slogan anunciando Cristo até que ele venha. Portanto, é um desejo de todos nós, membros da igreja, ver o Senhor Jesus voltando e nós nos encontraremos com ele. Muito bem, vamos então iniciar a nossa escola bíblica com oração. Quero agradecer a você que está nos acompanhando desde já. Deixa eu divulgar aqui mais um pouquinho para outras pessoas acompanharem a nossa escola bíblica, certo? Eu vou enviar aqui para mais algumas pessoas. No Milagres, lá no Monte Oreb também, a irmã Antônia e o Melquisedeque nos acompanhando lá no Araguaia. Vamos acompanhar nesse instante. Ok. Vamos fazer a nossa oração inicial. O irmão Orlando já disse que está ouvindo pela rádio. Hoje ele está no trabalho, né? Então, vamos lá. Vamos orar? Querido e eterno Deus, nós agradecemos a Ti pela manhã de hoje.
Agradecemos pelo teu cuidado durante a noite, pelas boas notícias que o Senhor nos traz, por exemplo, a respeito da situação do João Nélio, filho do irmão Nélio e da irmã Rosilene, pelo fortalecimento que o Senhor está dando aos teus servos. Eu agradeço ao Senhor pelas nossas famílias, pela nossa igreja também, e rogo que o Senhor nos dê compreensão da tua palavra, para que não apenas aguardemos no coração, mas possamos praticá-la. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ok, já temos aqui 5 participantes, sejam bem-vindos pelo Zoom e vários outros pela rádio. Nós estamos vendo os 20 eventos bíblicos do chamado Panorama Bíblico, que nos ajudam na compreensão de toda a Bíblia. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 11. O primeiro evento que vimos foi a criação, o segundo, o pecado, o terceiro, o dilúvio, e aí tratamos sobre Noé. Hoje nós vamos tratar especificamente sobre o quarto evento, que se refere à aliança de Deus com Abraão. Vamos a Gênesis, capítulo 11. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com você direitinho. Gênesis, capítulo 11. A palavra de Deus, então, nos diz: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Então, esse registro aqui é um registro posterior ao acontecimento da Torre de Babel, né? Vai narrar esse episódio importante da Torre de Babel, que significa confusão, e que provavelmente se localizava ali onde era a Babilônia e hoje é o Iraque. Então eles dizem: vamos construir uma torre que alcance os céus, assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Tem aqui um arrobo de querer ser igual a Deus, continua aquela perseguição, o homem querendo se tornar Deus, o homem querendo explicar Deus ou desafiar Deus, e esse é o problema principal aqui. Nós temos, então, a questão da confusão das línguas, e aí, finalmente chegamos à genealogia a partir do versículo 10. No 9 diz que a torre foi chamada de Babel, que significa confusão, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo, e dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Esse espalhar por toda a terra é o princípio original da criação do homem. Quando Deus, além de criar o homem à sua imagem e semelhança, dá a ele o mandado cultural, o mandado de povoar a terra, multiplicar e povoar a terra. Vamos ver se tem mais gente chegando aqui. Opa. Muito bem. Multiplicar e povoar a terra. Era o que nós estávamos falando. Então, deixa eu voltar aqui para a nossa tela inicial. Isso. Por isso foi chamada Babel. Então, dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Agora, a partir do verso 10, nós temos o registro da descendência de Sem. Quando você encontra genealogias na Bíblia, e aí você diz: mas genealogia é muito chato de ler, mas perceba, a genealogia é o registro importante dos nomes de pessoas que, de alguma maneira, vão fazer a diferença em suas vidas e vão estar dentro do projeto de Deus para a salvação da humanidade. Então, claro que havia muito mais gente, porém, as genealogias na Bíblia focam as personagens relevantes para o plano de Deus de salvação. Muito bem. Então, todo mundo nos acompanha aí na rádio direitinho, tinha ficado mudo, mas está tudo certinho. Bem-vindos os que estão chegando pelo Zoom. Então, o registro da descendência de Sem. Lembre que Sem é o filho mais velho de Noé. 2 anos depois do dilúvio,
Essa é a porta do templo. Eu estou sozinho aqui no templo nesse instante. O irmão Paulo Henrique estava ali, mas a porta está batendo ali. Aos 100 anos de idade... Oi? Aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. E depois de ter gerado Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou outros filhos e filhas. Então, Arfaxade gerou Salá, Salá gerou Eber, verso 15, Eber gerou filhos e filhas. E Eber, então, no verso 16, gerou Peleg, Peleg gerou Reu, Reu gerou Serug, Serug gerou Naor, verso 22. Depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos, tal. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. E aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naor e Arã. Muito bem. Então, aqui nós temos a primeira citação para o nome de Abrão. Abrão vem do hebraico pai elevado. Esse Ab é a mesma raiz para Abba, aquela palavra Abba que Jesus fala no Evangelho de João. Abba, pai. Abba significa pai ou papai. Então, Abraão é o pai elevado. Ele é o primogênito de Terá e ele recebe esse nome, então, de pai elevado. E aí vem a história de Terá. Arã morreu em Ur dos caldeus. Ur fica na região ali da fronteiriça, que hoje é o Iraque, e o Afeganistão e o Irã, aquela região ali. E aí, tanto Abraão como Naor se casaram. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e Isla. Então, Sarai, diz o verso 30, e essa é uma informação fundamental, Sarai era estéril, não tinha filhos. Aí o que acontece no verso 31? Um povo nômade, terá, por qualquer necessidade, mas principalmente por projeto de Deus na vida de Abrão, Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur, dos caldeus, para Canaã. Mas ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. Arã é a região ali do Líbano para a Síria, é a região fronteiriça entre o Líbano e a Síria. O Líbano ficou bastante presente na mídia, porque houve uma explosão recente, e aí os irmãos devem ter acompanhado, e aí, para entenderem, Terá saiu da região do Iraque, do Afeganistão, a irmã Socorro Galeno está aqui pela rádio acompanhando, amém. E depois eles subiram, a gente olhando no mapa, subiram e foram para a região onde hoje é o Líbano, perto da Síria. E aí, assim termina o capítulo 11. E agora nós vamos chegar no capítulo 12. E aí tem um aspecto importante, que aí eu vou voltar para cá. No capítulo 12, nós vamos ver o chamado de Deus para Abraão. E qual é a importância da aliança de Deus com Abraão, que a gente vai compreender. Até agora, até esse ponto, o ser humano deveria seguir a sua consciência. Mas como a consciência do homem é pecaminosa, e nós vemos isso tanto pré quanto pós-dilúvio, Deus inicia o segundo tipo de relacionamento entre ele e o homem. O primeiro tipo de relacionamento entre Deus e o homem era o relacionamento baseado na consciência humana. Por exemplo, a árvore do bem e do mal e a árvore do fruto da vida. Então, era uma questão de consciência do homem pecar ou não pecar ou pecar. Agora, Deus começa o segundo tipo de relacionamento, que é o relacionamento baseado na lei. Então, a lei vai ser um dispositivo necessário para orientar o homem em seu relacionamento com Deus. Exatamente para que comece a ficar registrado como Deus quer que nós nos relacionemos com Ele. Então, o início desse relacionamento se deu com a aliança entre Deus e Abrão. E aí a gente vai para Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3. Deixa eu ver aqui, eu estou usando a Bíblia aqui no próprio computador. E aí eu queria que você... Chegando mais gente aqui.
Eu queria que você lesse o texto, Gênesis 12, de 1 a 3. Algum dos irmãos pode abrir o microfone e fazer a leitura? Gênesis 12, de 1 a 3. Pode abrir o microfone e ler o texto de Gênesis 12, de 1 a 3. Só me confirmam se vocês estão vendo a tela. Estão vendo o texto bíblico aí? Na tela? Me deem um retorno. Está dando para ver a tela? Ok. Agora, qualquer um dos irmãos, por favor, abra o microfone e faça a leitura do versículo 1, versículo 2, versículo 3. Grisélia. Pode ler, meu irmão. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Glória a Deus. Olha que aliança maravilhosa que Deus faz aqui com Abrão. Lembre-se, até esse momento o nome dele ainda é Abrão. O Senhor dá essa palavra a esse homem, que mais tarde vai ser chamado de amigo de Deus. Saia da sua terra. Isso é uma ordem muito séria. Ele está ambientado naquele lugar, mas agora Deus o desafia a sair da sua terra, a deixar os seus parentes, a deixar a casa de seu pai e ir para uma terra que o próprio Senhor lhe mostraria. E aqui nós temos a questão da visão de Deus dada ao homem de Deus. E essa visão de Deus só pode ser contemplada através de um relacionamento não apenas próximo, mas íntimo e profundo com Deus. Deus está sempre falando ao nosso coração, mas nem sempre nós estamos ouvindo. Daí é necessário nós compreendermos que ouviremos a Deus e compreenderemos os desafios que Ele coloca para nós à medida em que nos aprofundamos e permanecemos em um relacionamento com Ele. Agora, versículos 2 e 3. Há 7 promessas aqui de Deus para Abrão, e eu não vou falar nenhuma delas. Eu queria que vocês abrissem o microfone e, por favor, citassem essas promessas. Se você não conseguir citar as 7, cita pelo menos uma, mas vamos tentar citar na ordem. Vamos lá, desafio. 7 promessas em Gênesis 12, 2 e 3. Pode começar. Aqui, ó, Gênesis 12, verso 2 e verso 3. Se você está pela rádio, pode mandar pelo WhatsApp a sua resposta, tá? Liga para... Manda mensagem para o meu WhatsApp. Pode falar, irmão Rafael. Eu farei de você um grande povo, uma grande nação. Pronto, primeira promessa. Farei de você um grande povo. Problema número 1. Qual era mesmo o problema da mulher de Abrão? Ela era estéril. Mesmo assim, Deus promete fazer dele um grande povo. O incrédulo já ia dizer, está mentindo. Mas o servo de Deus, muito pelo contrário. Se o Senhor falou, então é porque é verdade. E Deus é o Deus de verdade e não Deus de mentira. Segunda promessa. Primeira promessa, de Abraão sairia um grande povo. Segunda promessa. Vamos lá, são 7. Estamos na primeira ainda. Está tudo aí no versículo 2, versículo 3. Tornarei o seu nome famoso. Tornarei o seu nome famoso. Essa é a terceira promessa. Muito bem. Então, a primeira promessa, farei de você um grande povo. E terceira promessa, tornarei famoso o seu nome. Quer ver? Quem é o pai da fé? O pai da fé é Abraão. Os cristãos, espiritualmente, são filhos de Abraão. Quem é o pai do povo judeu? Abraão.
Os povos árabes saíram de onde? De Abraão. Então, as três grandes religiões do mundo, o cristianismo... Farei de ti o pai das nações. Isso. O cristianismo, o islamismo e o judaísmo, os três têm origem na pessoa de Abrão. E aqui é bem interessante porque a gente vai ter uma discussão. A teologia liberal diz assim: não, esse Abrão ele não existiu de verdade, é a personificação de alguém, mas não é especificamente alguém que venha a existir. Então, se lança dúvidas sobre o texto sagrado nessa teologia liberal, e há muitos argumentos para isso, mas tentando coadunar o pensamento humano, ou o pensamento bíblico, ao pensamento humano. Mas pela fé nós cremos que sim, que Abrão não apenas foi um homem que existiu com esse nome, mas também dele se originaram diversos povos e as três grandes religiões do mundo: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, a partir de povos descendentes de Abrão. Então, assim, a primeira promessa: farei de você um grande povo. A segunda: e o abençoarei, ou seja, Deus lança uma palavra de bênção sobre Abrão. A terceira: tornarei o seu nome famoso. E alguém falou aí, acho que foi a sétima já, eu ouvi uma voz, não sei se foi da irmã... Fui eu. Farei de ti o pai das nações. A Jane. A irmã Jane Kelly. Essa aí acho que já é a sétima promessa mesmo. Deixa eu ver aqui. Então vamos na ordem. No versículo 2, nós temos 1, 2, 3, 4 promessas. Farei de você um grande povo, promessa número 1. O abençoarei, promessa número 2. Tornarei famoso o seu nome, promessa número 3. E você será uma bênção, promessa número 4. Aqui é uma diferença entre ter uma bênção e ser uma bênção. A chamada teologia da prosperidade fala em ter bênçãos, mas a Bíblia fala em ser bênção. Abençoar a vida das outras pessoas, viver debaixo da bênção de Deus. A palavra bênção é a mesma ideia de bendizer, de elogiar, de falar algo positivo em relação a outra pessoa. Ou, no caso aqui, viver de forma positiva em relação ao mundo que nos cerca. Por onde Abraão fosse, ele faria a diferença. Onde Abraão estivesse, haveria uma influência forte por causa da presença dele. O próprio Deus estava caminhando com Abraão. E o verso 3, vamos aí à quinta promessa. Dentro do mesmo princípio. O que aconteceria? A promessa aí. A quem Abraão abençoasse, o que... Abençoarei aqueles que te abençoarem, não é isso? Isso. Então, Abraão se tornaria um canal da bênção de Deus. Porém, por outro lado... Tem maldição também, né, pastor? Exatamente. Aqueles que se levantassem contra Abraão seriam alvo de quê? Maldição, amaldiçoado. Isso, porque estavam se levantando contra o homem de Deus e, de certa forma, contra o próprio Deus. Uma realidade de povos adoradores de vários deuses, portanto, politeístas, que não reconheciam ao Senhor como Deus, tinham outras referências de divindade, com certeza perseguiriam esse homem que vinha pregando algo diferente. Ele, sem lei escrita, sem padrões religiosos, ele apresenta uma fé diferenciada. E ele crê no único Deus, no verdadeiro Deus. E certamente isso causaria qualquer desconforto no meio daqueles povos politeístas. E daí vem a ideia de aqueles que amaldiçoassem a Abrão seriam amaldiçoados. Aí eu me lembro de Romanos capítulo 12. Na verdade, a ideia não é desejar o mal para as outras pessoas, mas uma consequência natural
o mal sobre as pessoas é uma consequência natural dos seus próprios pecados. Tanto é que Romanos 12 diz que para nós não nos vingarmos, mas deixarmos na mão do Senhor, porque a Ele pertence a ira e a vingança, no sentido de que Deus é quem executa a justiça. Uma adolescente fazia uma oração dentro do que ela conhecia na religião dela, e ela disse assim: Deus, elimina todas as pessoas ruins. Amém. E aí eu fiquei pensando, quando ela disse, Deus, elimina todas as pessoas ruins. Aí eu pensei, não vai sobrar ninguém. A partir, não vai, porque todos nós temos a inclinação para o mal. Então, na oração dela, ela na sua inocência, né, vamos dizer assim, ela entendeu dessa maneira. Mas não é que a gente vai querer a eliminação dos outros. O que nós queremos é a transformação. Aquilo que é chamado de, aquilo que vem como algo ruim, Deus usa como forma de nos disciplinar. Deus usa como forma de disciplinar a sociedade. Talvez o coronavírus seja um exemplo bem prático disso. Uma maneira de a sociedade, querendo ou não, atribuamos ou não a Deus, ou não atribuamos a Deus essa questão da permissão para que o coronavírus tivesse se espalhado pelo mundo, mas sim, Deus exercita disciplina e Deus executa justiça. Ontem, hoje e sempre. Não é muito viável a gente falar assim, naquele tempo Deus fazia assim. E quem é que diz que Deus não está ainda fazendo assim, executando a sua justiça? Mas vamos lá. Primeira promessa, farei de você um grande povo. Depois, segunda promessa, o abençoarei. Terceira, tornarei seu nome famoso. Quarto, você será uma bênção. Quinto, abençoarei os que o abençoarem. Sexto, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E a sétima, vamos lá, irmã Jane. Sétima promessa. Farei de ti o pai de todas as nações. Isso. Em outras palavras, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Na versão mais clássica, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Portanto, através de Abrão, toda a humanidade seria influenciada. Eu estava ouvindo o pastor Marcos Paulo Ferreira, no evento de ontem de Escola Bíblica Discipuladora, e ele ressaltando o uso que Jesus faz em Mateus capítulo 16, da palavra igreja. A primeira vez que Jesus se refere à igreja, eu já falei isso para você há muito tempo, é ali em Mateus 16, 18. Quando ele diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A palavra igreja vem do grego eclesia, e para os judeus não era uma palavra do seu próprio vocabulário, porque é uma palavra grega, porém eles já tinham um bom conhecimento do significado dela. A eclesia era aquela assembleia, aquela reunião de cidadãos. Quando havia alguma decisão a ser tomada nas cidades gregas, e Jerusalém está bem longe das cidades gregas, isso anterior a Jesus, né? Um mensageiro, andava pelas ruas gritando, eclesia, eclesia, eclesia. Eclesia é a nossa palavra igreja. Então, imagina alguém passando no meio da rua e dizendo, igreja, 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 igreja. Qual era a ideia? Esquece aí a conotação cristã da palavra hoje. A conotação original da palavra significava que as pessoas deveriam sair de suas casas, irem à praça pública, ouvirem sobre o que estava acontecendo e tomarem uma decisão em conjunto sobre como agiriam diante daquele fato. Então, a palavra igreja vem de eclesia, que é do grego, que vai significar assembleia. As pessoas saíam de dentro das suas casas, se reuniam na praça pública, ouviam o relato e deliberavam uma decisão. Jesus pega emprestada esta palavra lá do grego
e aplica aos seus discípulos, na ideia de que a igreja que passa a existir como o grupo de seguidores de Jesus Cristo é um grupo de pessoas que são chamadas para fora e que vão se reunir para fazerem a diferença nas polis, ou seja, nas cidades, e aí eu vou pegar aqui o texto de Gênesis 12:3, para abençoarem as cidades. Então, quando Jesus cria a igreja, e ele cria a igreja ali num contexto relacional, discipular, ele não está, e aí eu pego emprestado de novo o pensamento do pastor Marcos Paulo Ferreira, Jesus não está dando àqueles homens uma coleção de revistas, um compêndio de livros, com um grupo de doutrinas com os quais eles deveriam sair por aí e ensinar as pessoas. Não é a ênfase no conhecimento em si, mas a ênfase na transformação de vidas. Então, quando Jesus fala aos discípulos sobre o que é ser igreja, logo de cara ele já está nos apresentando algo que representa discipulado, relacionamento. E aí eu vou usar o termo famoso de igreja multiplicadora, vida na vida. Jesus está usando esses termos, vida na vida, de forma implícita, quando fala da eclesia, da igreja. E aí nós compreendemos que é papel da igreja dar continuidade àquilo que Deus começou em Gênesis 12:3, na 7ª promessa. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Abrão, o pai da fé, por meio de quem sairia o Messias, a sua descendência leva até o Messias e continua, e através dele todos os povos da terra seriam abençoados. Em última instância, essa promessa é para nós, igreja, mas nós só passamos a fazer parte dessa promessa aqui por causa do cumprimento principal dessa promessa. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados, é porque da descendência de Abraão viria o Messias, que é o Jesus, nascido em Belém, que passou a primeira infância no Egito, que fora criado na sua segunda infância e adolescência em Nazaré, que na fase adulta morou em Cafarnaum, que foi morto e foi crucificado e morto ali em Jerusalém. É esse Jesus, que é o cumprimento cabal, pegar a palavra antiga, né? Total da promessa em Gênesis 12:3, ok? Então, queria ouvir um pouquinho você. Eu falei bastante aqui, né? Enchi você de conteúdo, mas aí tem que produzir algo mais. Conversa comigo aí, o que você pode compartilhar conosco? Alguém tem algo a comentar? Meu companheiro de discipulado aqui, tá aqui ao vivo e a cores, tá bem ali pegando as cadeiras, irmão Paulo Henrique. Quer comentar alguma coisa, irmão Paulo Henrique? Não. Oi? Pode continuar. Alguém mais tem algo a falar? Bem, então vamos voltar para cá. Olha, o início da lei é considerado quando Abraão, e aí depois a gente vai trabalhar, depois não, a gente tem que trabalhar agora. A palavra Abraão significa pai de uma multidão, é quando o nome dele é mudado para representar essa promessa de Deus. Então, quando é que se considera o início da lei? O início da lei é considerado a partir de Gênesis 17, quando Abraão pratica a circuncisão. E o que é a circuncisão? É cortar a carne do prepúcio, é um tipo de operação de fimose no órgão sexual masculino. E a ideia ali, com aquela marca física, era de uma aliança, que significava, se alguém não for fiel ao Senhor, será cortado, tal como o prepúcio é cortado. Você entendeu? Então, a partir de Abraão, todo menino hebreu deveria passar pela circuncisão ao 8º dia. Quando chegasse no 8º dia de nascido, então o menino tinha o seu prepúcio
ali a pele da parte final do seu órgão sexual cortado. E a ideia, vou repetir, era um símbolo da aliança, que tinha o seguinte significado: se alguém não for fiel ao Senhor, será cortado, tal como o prepúcio é cortado. Hoje, a circuncisão perdeu sua relevância para nós cristãos. Você encontra isso em Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Então, bem claro isso. Gálatas 5, 6 nos esclarece que a circuncisão, conforme praticada pelo povo hebreu desde Abraão e que ainda é praticada pelos judeus, não tem mais relevância. O que importa para nós é aquilo que Filipenses 3, verso 3, nos transmite sobre a realidade espiritual interna. A verdadeira circuncisão, portanto, é a circuncisão do coração. Um coração quebrantado, um coração humilde, um coração transformado que vive em fidelidade a Deus. Todos os conceitos relativos à lei de Deus, a gente vai compreendendo à medida que a gente vai lendo a palavra. Então, para concluir, porque o nosso tempo aqui do Zoom já está se esgotando. Embora Abraão, sendo um homem bom, também demonstra ser pecador. Nós encontramos em Gênesis 20 ele mentindo a respeito de Sara, e isso mostra a sua pecaminosidade. Por outro lado, episódios como o de Gênesis 22, em que ele é chamado a sacrificar Isaque, demonstram o tamanho da confiança daquele homem, porque ele não tinha filhos. E o filho da promessa é Isaque, que significa sorriso, que trouxe alegria à vida daquele homem de Deus, que o tivera com 100 anos de idade, enquanto sua esposa tinha 99 e era estéril até aquele momento. Mas isso é um dos grandes eventos na vida de Abraão. Então, a ideia da circuncisão começa em Gênesis 15, com uma aliança que usou animais cortados, quando Abraão parte os animais no meio e anda anda no meio, coloca metade de um lado, metade do outro e passa no meio, representando a aliança. Então, Jeremias 34, 18 nos ajuda a compreender esse tipo de aliança. Qual era o sentido? Quem não cumprisse a sua parte na aliança seria cortado. Então, a aliança em Gênesis 15 é entre Deus e Abraão. Quem não cumprisse seria cortado. Assim, aquele é um pacto bastante sério de Abraão com Deus. Então, a circuncisão, como dissemos, é a ideia de cortar a carne do prepúcio, que é a ponta da pele do pênis, e é um tipo de operação de fimose, como já havíamos dito. E aí, você vai entender dessa maneira, que a circuncisão representava a ideia de que quem fosse infiel a Deus, quem não cumprisse, aquilo ali seria cortado. Ok? De Abraão, nós teremos Isaque. Isaque dá origem a Esaú e Jacó é o escolhido de Deus, não Esaú. E Jacó dá origem às 12 tribos. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Dan, Zebulon, Naftali, Gad, Azer e Benjamim. Judá, o quarto filho, que é depois tido como o grande líder do povo hebreu, do povo judeu, mais tarde, né? E é de Judá que sairá a descendência do rei Davi, do rei Salomão, e mais à frente, muitas gerações posteriormente, a descendência de Judá se concretizará na pessoa de Jesus Cristo, né, como o verdadeiro e único Deus. Ok, nós estamos caminhando já para o final da nossa Escola Bíblica Discipuladora de hoje. São 10 horas e 8 minutos. Eu quero agradecer a todos que estiveram nos acompanhando até agora. E queria ouvir você. Ainda tem aí 1 minuto e meio para você tecer suas considerações. Vamos lá? Quem pode me ajudar? O pessoal que está ouvindo pela rádio, eles ficam me mandando mensagem aqui. Pastor, ficou mudo na rádio. Não é problema na rádio, é porque eu dou um tempinho aqui esperando a manifestação dos nossos irmãos em Cristo. Vamos lá, tem 1 minutinho ainda para você
tecer seus comentários. Diga aí, entendi tudo, entendi nada. Não serviu de nada para mim, eu me abençoo muito. Fala qualquer coisa aí. Manda mensagem para o WhatsApp, faz qualquer coisa. Eu Fala, meu irmão. entendi tudo. Pelo menos isso, amém. A irmã Socorro mandou uma mensagem aqui, entendi. Ô, Glória, assim, facilita. Oi? É interessante que quando a gente está lendo, às vezes a gente não compreende, né? E aí, quando vem uma explicação, uma explanação assim, fica bem mais fácil o entendimento. Por exemplo, eu me lembro bem do que eu li em Gênesis, né? Já esse ano novamente, mas aí já ficou bem mais claro para mim. Esse trechinho bem desses 3 versículos, para mim, já ficou bem melhor no entendimento. Muito bom. Ok. O irmão Paulo Henrique tinha falado alguma coisa que eu não entendi. Vai. Aqui em Chaves, eu ajudo. Ah, ninguém disse qualquer coisa, tá? Ok. Queridos, eu estou aqui no templo com o irmão Paulo Henrique, vou encerrar a escola bíblica. Você que está nos ouvindo pela rádio, se tiver condição de vir para cá agora, é muito necessário, porque eu, honestamente, eu quero louvar a Deus pela vida do Rafael, do Alan, do Fabrício, do Orlando, da Laís, que estiveram ontem pela manhã. O Melquisedeque veio à tarde com o Luan, mas nós tivemos aqui muito trabalho, os irmãos fizeram um trabalho de primeira, o templo está todo lavado, só que a gente teve que botar força nos bancos, eu mesmo me prejudiquei um pouquinho. Mas a gente precisa organizar aqui as coisas para não deixar para a última hora. E hoje o culto começa às 18h30, não é Vai levar esse vestido novo, é? 19 horas, é 18h30, tá bom? Então, por favor, 18h30 a gente tem que começar, porque tem a transmissão no YouTube e na rádio com horário marcado. Então, eu conto com você. Irmão Paulo Henrique, faça a oração final, por favor. Senhor nosso Deus, Pai, nós agradecemos a Ti pela misericórdia, pelo dia que o Senhor nos concedeu. Te agradecemos, Deus, que o Senhor tem nos ensinado a viver de forma santa diante do Senhor. E a palavra nos orienta